E acabo de receber aqui o exame de História. Parece que o exame tem 10 perguntas. A 10ª classe, o exame de hoje, acaba de terminar agora. Então estou com os meus vizinhos aqui, acabam de fazer o exame de História. Eu vou fazer uma pequena correção do exame. Pelo menos algo parecido com 20 valores, ou pelo menos mais do que 16 valores. Se eu estivesse a fazer o exame, né? A corrida aos armamentos e a formação de alianças político-militares eram sinais de um clima belicista que se via na Europa entre finais do século XIX e princípios do século XX. Sim, pois é, porque depois da grande revolução industrial do século XVIII, acabou havendo uma superprodução na Europa e havendo a necessidade de criar novos mercados. Esses novos mercados acabaram criando tendências e tendências belicistas. Aqui é onde começaram a surgir dois blocos. Esses blocos se perguntam quais foram as alianças formadas neste período. Foram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Essas tríplices acabaram entrando em conflito na Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial teve 3 fases, conhecidas como a fase de movimento, trincheiras e novamente de movimento, que acabou com a derrota sempre a Alemanha esteve nos grupos que perderam na Segunda Guerra Mundial, que já era a guerra entre o eixo e os aliados. A Alemanha perdeu, assim como perdeu esta outra guerra. Depois mencionam 3 países imperialistas da época. Já havia dito, nessa altura, países imperialistas eram o Reino Unido, era a Inglaterra, né? Era também a própria Rússia era um país imperialista nesta altura aqui, porque pela data dos fatos era antes da queda do czar Nicolau II, após a Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Lenin. Temos também aqui Portugal, apesar das dificuldades financeiras para investir nas suas colônias, conseguiu assegurar a ocupação e exploração de Moçambique. Então, aqui eles querem saber das formas de exploração que usaram para os clientes africanos. Aqui foram a exploração direta, indireta e o protetariado. Nesse caso aqui, típico de Moçambique, vamos falar das grandes concessões agrárias que falam, a concessão do Norte, vocês já devem saber melhores do que isso. Os estabelecimentos europeus em África implicavam um domínio efetivo do território. Pois é. Há aqui, por exemplo, um caso que fala-se muito de França, Inglaterra e Portugal colonizaram Moçambique, mas tem um caso da Bélgica que fez uma colonização brutal da República Democrática do Congo. Uma colonização brutal. Isso falaremos em momento propício. Agora eles não querem saber isso. Eles querem mudar qual foi o país que propôs o projeto Mapa Cor-de-Rosa. Estranhamente, quem propôs o projeto Mapa Cor-de-Rosa é a Inglaterra. Observa aqui, apesar de Moçambique e Angola serem países ocupados por portugueses, havia uma ambição da Inglaterra de juntar Moçambique e Angola através de uma linha férrea. Esse projeto chama-se Mapa Cor-de-Rosa. Mas, pelas ambições, depois da Conferência de Berlim, acabou descobrindo que a Inglaterra já tinha feito grandes concessões. Já tinha Rodésia, tinha África do Sul, e havia movimentos da própria guerra, uma guerra entre Inglaterra e Holanda, que era Anglo-Boer, que acabou criando um movimento. Depois temos Boers do lado, temos ingleses na África do Sul. Esse movimento chamou-se Great Trick, mas não perguntaram aqui. Então, quem propôs o projeto Mapa Cor-de-Rosa é a Inglaterra. Menciona duas consequências da ocupação efetiva da ocupação efetiva em África. Nós podemos conseguir perceber que houve também a própria colonização, consequência da ocupação efetiva. Outra consequência, qual é que eu diria que foi? Sim, é a ocupação efetiva da África e dependência. Aqui já queria, depois pode dizer dependência das colônias por parte da metrópole. Durante o decurso da Primeira Guerra Mundial, a Rússia retirou-se, ok? Como dizer? É número 4. Menciona 2 razões da saída da Rússia desta guerra. Simplesmente, esta guerra acabou criando uma grande crise econômica na Rússia. E como o imperialismo era tão vigente, houve então uma revolução das classes, né? Essa revolução acabou combinando com o dia da invasão à Praça Vermelha por Vladimir Lenin. Então, 2 razões da saída desta guerra foram, acima de tudo, econômicas, né? Econômicas e da própria Revolução Bolchevique. Em Moçambique, as primeiras manifestações nacionalistas de 1910 e 1945 estão ligadas ao movimento literário associativo. Okay. Nos primeiros anos da independência de Moçambique, enfrentou diversas dificuldades face à correspondência entre acontecimentos da coluna 1 e respectivos anos da coluna 2. Okay? Acordo de Roma, aqui, correspondência. Eu diria assim, Acordo de Roma, 1992.
Acordo de Lusaka, 1975. Não, Independência de Moçambique, 1975. Acordo de Incomate. Acordo de Incomate foi aquele depois do... Aquele de paz entre Samora e Ian Smith, depois dos ataques dos ingleses, através de aviões não tripulados e tudo mais. Eu acredito que aqui o ano que eu diria é 1984, para o acordo de Incomate. É o único ano que consigo perceber. Ou 1990. 1990. Creio que foi 1990. Porque já havia a Resistência Nacional de Moçambique. Yeah. A Segunda Guerra Mundial criou condições... Essa pergunta sai até a penúltima, né? Antepenúltima. A Segunda Guerra Mundial criou as condições para que a URSS, que fica a União de Repúblicas Sociais Soviéticas, se transformasse na segunda superpotência mundial. Identifica 3 ramos da indústria da URSS que contribuíram para o crescimento econômico. Acima de tudo, a Rússia desenvolveu muito a sua indústria mineira, né? Desenvolveu muito a indústria mineira de produção. Depois acabou desenvolvendo a própria indústria, não tem problema, a indústria belga e a própria agricultura. E a própria indústria belga, acima de tudo, sim. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo dividiu-se em 2 blocos militares, é a pergunta 8. Menciona os blocos políticos militares que foram formados. Após a Segunda Guerra, assim, os 2 blocos militares foram o socialismo e o capitalismo. Aqui houve já uma tendência de blocos. Esses blocos só foram